Realmente, assim, o que o Flamengo fez hoje foi um espetáculo. O torcedor que foi ao estádio hoje, ele não pagou o ingresso, né? Pagou o ingresso não para ver um jogo, sim para ver um espetáculo, e foi o Flamengo. Foi o que o Flamengo fez no jogo de hoje, né? E o que eu mais gostei foi que não, em nenhum momento pararam. Maior goleada da história dos pontos corridos. Tem que respeitar, não tem jeito. O Flamengo humilha e goleia o Vitória por incríveis 8-0, numa atuação histórica que fez a nação rubro-negra explodir de alegria. Com esse resultado, o Mengão segue firme e isolado na liderança do campeonato, mas calma que não para por aí. Se liga só como a mídia reagiu a esse verdadeiro massacre do Mengão dentro de campo. Bora conferir. Realmente, assim, o que o Flamengo fez hoje foi um espetáculo. Meu amigo Eric Faria falou muito certo dentro da transmissão que o torcedor que foi ao estádio hoje, ele não pagou o ingresso, né? Pagou o ingresso não para ver um jogo, sim para ver um espetáculo, e foi o Flamengo. Foi o que o Flamengo fez no jogo de hoje, né? Assim, de todas as qualidades, para mim a que mais me impressiona é o pós-perda do Flamengo, porque você conseguir fazer com que esses jogadores de qualidade técnica elevadíssima, assim. O Flamengo tem muito jogador com qualidade técnica que consegue decidir o jogo a qualquer momento. Principalmente com esses dois volantes, Saúl e Jorginho, o Flamengo tem muita qualidade no centro do campo. Mas você fazer com que esses jogadores, na parte da frente, saiba que você sem bola, você tem que se dedicar o tanto quanto você tem a bola, para mim é o ápice do trabalho do Felipe Luiz, porque ele conseguiu extrair isso desses jogadores. O Flamengo no pós-perda, ele é muito bom. E aí por isso que acontece os gols, por isso que acontece muitas das vezes o Samuel Lino saindo de mano a mano, aí você vê o Samuel Lino driblando, aí você vê dentro da área a fome dos jogadores, zona de finalização preenchida, você vê sempre os zagueiros do Flamengo, Léo Pereira, Léo Ortiz, sempre dentro do campo do adversário. E para mim também é de se elogiar hoje o respeito do Flamengo com Vitória. Para mim o maior respeito quando eu tive dentro de campo, do outro lado, talvez quando eu estivesse tomando uma goleada, quando estivesse acontecendo isso contra mim, os jogadores da equipe adversária fazer tentar dar uma caneta sem ser objetiva, como foi a do Lino, tentar fazer uma jogada de efeito para trás, isso aí acaba desrespeitando o jogador que está do outro lado. O Flamengo em nenhum momento hoje fez isso. O maior respeito que o Flamengo teve foi buscar o gol o tempo inteiro, buscar o sétimo, o oitavo, buscar até o nono gol. Teve a possibilidade também com bola na trave, finalização. Isso que para mim o Flamengo hoje é o maior postulante ao título, obviamente. Ainda mais que depois dessa vitória, vira o maior favorito, mas com menções honrosas. Para mim, o destaque do jogo são três, né? Esses que você citou aí. Samuel Lino, que para mim parece que não foi convocado, e falou assim, então tá bom então, vou te mostrar se eu não posso ser convocado. Pedro, com esse golaço que ele fez, e a Arrascaeta desfilando a sua técnica, né? A Arrascaeta, a gente precisa ter mais dele no futebol brasileiro. Parte do futebol. Não estou tirando o Cruzeiro da disputa, mas só para dizer que o aproveitamento atual do Flamengo, se projetado a 38 rodadas, se o Flamengo mantiver o aproveitamento atual, ele tem projetado para 38 rodadas entre 86 e 87 pontos. Seria a segunda maior marca da história, atrás só dos 90 pontos de 2019. O aproveitamento atual do Palmeiras, se mantido, projeta o Palmeiras entre 83 e 84 pontos. Isso significa que seriam 10 pontos a mais caso esse venha a ser o cenário final da tabela, 10 pontos a mais do que o melhor vice-campeão da história, que é o Santos, com 74. O Santos do Sampaoli de 2019. A forma como o Flamengo e Palmeiras estão ditando a batida desse campeonato, o ritmo necessário para acompanhá-los, o Campeonato Brasileiro nunca viu de dois times assim. Quase sempre, quando alguém fazia, por exemplo, a pontuação do Flamengo, ele disparava. E a gente hoje tem, se o Palmeiras ganha o jogo que ele tem a menos, ele está um ponto atrás do Flamengo. Não tem 8-0 que resolva essa situação. Sim. Né? Ainda tem confronto, né? Ainda tem confronto entre os dois. É um campeonato aberto entre dois times que estão ditando um ritmo muito alto, exigindo, por exemplo, do Cruzeiro, que tenta manter uma toada ali para se aproximar, exige demais. Você precisa ganhar muito semana após semana. E o Cruzeiro, para mim, não está fora da disputa ainda. Você sabe que, pensando nesse jogo, esse é um jogo de superlativos, né? São diversos. Por exemplo, o Samuel Lino hoje fez 2 gols e deu 3 assistências. São 5 participações diretas. Segundo o pessoal do Datafute, até que manda mensagem pra gente, isso não acontecia desde 2019, quando o Arrascaeta, no mesmo jogo,
também participou de 5 gols na mesma partida. Hoje o Pedro fez 3 gols e deu um passe, ou seja, participou de 4 gols. E o Arrascaeta, se eu tiver errado, vocês me corrijam aqui, faz um gol e dá 2 assistências, certo? Então vejam o quanto esse trio participou dos gols. E uma outra coisa, eu já disse aqui programas atrás, né, algumas rodadas atrás, sobre o Samuel Lino, algo que eu admiro muito no Samuel Lino. Ele raramente deixa de terminar as jogadas. Isso. Ele, quando pega na bola, é muito difícil ele dar um passe para trás inofensivo. Ou ele vai para cima do marcador e arruma um escanteio, por exemplo, ou ele consegue passar pelo marcador e dar um passe, um cruzamento, ou ele faz a jogada para ele próprio finalizar. Dificilmente ele dá um passe inofensivo para trás para que a jogada se reinicie. E eu gosto demais desse tipo. E o detalhe é que ele faz isso com alto índice de acerto, né? O que faz com que ele seja muito decisivo, como foi hoje, por exemplo. Sabe por que você gosta desse jogador? Porque é um jogador da essência do futebol brasileiro. De drible, arriscando, buscando sempre quebrar a linha, buscando sempre o último terço ali e decidir num drible ou então numa finalização ou numa assistência como ele fez hoje. E é isso que a gente estava se acostumou lá atrás a ver. E hoje, aí vai uma crítica à base do nosso futebol brasileiro, que costuma pedir para os meninos, quando está nesse momento, toca, constrói. É importante construir, sim, mas é importante também ter o drible, que quebra a linha. Ainda mais o Flamengo, que enfrenta equipes com um bloco muito baixo dentro da sua área, você precisa desses jogadores, que quebre a linha, que parta para cima. Aí o gol do Pedro é qualquer coisa, né? Esse gol do Pedro aí, que ele dá um elástico, é de quebrar a linha também, porque o Samuel Lino, ele traz, dribla, acha o Pedro dentro da área, e aí o Pedro tem, logicamente, tecnicamente, para mim, um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro, se não for o melhor, dá um drible, dá um elástico e cava, né, com toda a sua qualidade. Uma das vantagens de ter pessoas muito preparadas dirigindo clubes no Brasil, caso do Felipe Luiz, é que eles contribuem de maneira muito rica para debates como esse, que vocês iniciaram aqui agora. Tem uma entrevista que foi ao ar essa semana, ou esses últimos dias, na TV do Flamengo oficial, do Felipe Luiz ao Zico. E em dado momento a questão do drible, da falta do drible, então, ela surge na conversa. E o Felipe Luiz levanta um ponto que para mim é muito interessante. E é fascinante o debate, porque ele entende que o caminho para onde está arrumando o futebol atual, ele vai impor uma nova valorização do drible. Porque durante muito tempo ficou hegemônico o jogo posicional, né? Os jogadores ocupam zonas do campo, porque era uma resposta a defesas que também defendem zonas do campo. Então, técnicos começaram a usar o intervalo entre as linhas, o intervalo entre zagueiros, posicionando os jogadores em locais para ali tirar vantagem. E aí, através de passe, você exercia essa vantagem, achando sempre o homem livre. Como a maneira encontrada por muitos times para contrapor o jogo posicional tem sido cada vez mais levar o jogo para embates individuais, ele entende que, além do movimento, a grande quebra desses sistemas é através do drible. E isso vai provocar, ele entende, com o tempo, nessa nova etapa do futebol, uma nova valorização do jogador capaz de ganhar o seu duelo pessoal com drible, arriscando, e que isso, jogadores como o Samuel Lino que vocês estão falando, provavelmente vai ter... Você pega o Flamengo, de um lado tem o Plata que dribla, aí você faz a movimentação, o Felipe vai fazer a movimentação, bota o Luiz Araújo, dribla também. Aí você pega o Samuel Lino do lado esquerdo, que ele toda a bola parte para cima. Aí eu vou falar de um jogador que eu joguei junto, que hoje está no Flamengo, que a principal característica dele quando surgiu no Grêmio era o drible. E hoje, por contusão também, por ainda não buscar aquela confiança, é o Cebolinha. É esse jogador. A primeira característica, quando ele sobe no Grêmio, era o drible. Ele partia para cima e foi isso que a gente se apaixonou pelo Cebolinha, tanto que em 2019 ele foi o melhor jogador da seleção brasileira na Copa América, porque drible, finalização, era um jogador incisivo, que hoje deixou de fazer algumas coisas que chamou a nossa atenção. E o Samuel Lino, ele vem trazendo esses ingredientes. E por isso que eu bato sempre na base. Você formar jogadores no futebol brasileiro e vender, precisa ser com as nossas características. Agora, uma coisa importante, porque durante muito tempo a gente deturpou para mim alguns desses conceitos. Quando você espera o driblador e o faz se expressar, não significa o treinador
Porque dá a bola nele e resolve o Não, jogo. é isso. Não, pelo amor de Deus. Cria as condições para que ele drible em vantagem. Isso é importante. Porque durante muito tempo o futebol. Houve uma época que o futebol brasileiro entendia que estratégia, parte tática era para defender e que o talento resolvia na frente. Tinha treinador que dizia, pra mim, né, quem sou eu, mas assim, equivocadamente, que o trabalho do técnico era levar a bola à frente. Isso. E que lá é o talento que resolve. Há um monte de mecanismos para o talento se expressar melhor. Um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos, onde os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. Foi uma vitória onde começou o jogo e fomos muito efetivos, e isso obviamente que nocauteou o adversário. E o que eu mais gostei foi que em nenhum momento pararam de tentar o controle, tentar tirar a bola do adversário, tentar fazer gols. Em nenhum momento meus jogadores faltaram respeito com firulas, ninguém virou a cara, ninguém provocou nem nada, simplesmente olharam para o gol. E isso é o que mais me deixa orgulhoso sobre o jogo de hoje. Jogadores determinantes estão num grande momento, uma grande fase, e temos que aproveitar esse momento. Agora, pelo que me falaram ali, a maior vitória, né, da história do pontos corridos, então me deixa com motivo de muito orgulho. E o que demonstra foi que depois da grande vitória e do grande, os jogadores fizeram não um esforço físico, fizeram um esforço mental para sair do nível de euforia de ter eliminado o Inter lá em Porto Alegre na casa deles e fazer o jogo que fizemos. E esse esforço mental faz com que o time entrasse dessa forma concentrado dentro do campo. Isso prova com que os jogadores eles querem muito ser campeões, querem muito estar brigando até o final. E esse é o caminho. Bora, Bruno Henrique. Faz, Bruno Henrique. Bora. Rede maior goleada da história dos pontos corridos. Tem que respeitar, não tem jeito. Flamengo do Felipe Luiz, meu amigo, tá uma máquina. Quem quiser falar mal é recalque. Quem quiser falar mal é inveja. 8-0, maior goleada da história dos pontos corridos é desse Flamengo. Já fez a melhor campanha da história do Flamengo na primeira fase, no primeiro turno do Brasileirão de pontos corridos. E agora, com esse golzinho aqui, o Flamengo chega à maior goleada da história dos pontos corridos. As maiores tinham sido 7-0. Felipe Luiz, tira a onda. Pra imprensa bairrista que tentou te criticar, doidado, tira a onda. E pede pra eles, o que eles vão falar? Esse Flamengo tá uma máquina. Tem que aturar, não tem jeito. 8-0 e Felipe Luiz tirando onda com todo mundo. Tá complicado segurar. E aí, galera, o que vocês acharam desse massacre do Mengão? Deixem a opinião de vocês nos comentários. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para fortalecer. Valeu e até a próxima!